Aí, agora tá gravando. Chegar alguém aqui tem que Queimador aceitar. tá Tá meio molhado, queimador do pó? Tem gente querendo entrar. Deixa eu acertar aqui. Ó. O Jair e a Wanda. Eu mandei o negocinho, o menino, eu não. O menininho mandou lá para os negócios para vocês verem lá. De um candelário que ele comprou, estava carregado. Aí eu ensinei ele a descarregar, ele mandou no grupo para vocês verem. Depois que terminar o descarrego, daí vocês veem o que é. O Jair e a Vânia tá aí, daí o senhor quer que eles abram o vídeo? Pode ser. Ele quer ver vocês, viu, gente? Quer ver você, Jair, a Vânia. Porque senão eu não vou saber se vocês... Não é que eu não vou saber, eu quero que vocês mesmo saibam se vocês estão bons ou não. Então, antes de mais nada, a Eva, a Márcia, o Jair, a outra é a Vânia, tá uma escuridão lá. Ei, Vânia, acende a luz para nós ver você. Bom, vocês têm alguma dúvida do benzer? Da Mironga, vô. É curso da Mironga. Eu sei, mas é do benzer da mironga, tudo. Eles estão aprendendo a fazer mironga. A mironga faz parte do benzer. Ó, a Vânia lá. Então, apesar do povo não estar tudo aí, ainda falta um pouco, né? Falta. Tem gente que vai chegar atrasado, já avisou. Mas então vamos lá. A Eva entendeu bem o que é mironga, a Márcia, não sei se a caixinha está meio travando, o Jair, A caixa está normal. a Vânia. Eles estão me escutando, filha? Então, né, gente? Acho que ele quer que vocês respondam. Eu tô ouvindo bem, benção, vô. Deus abençoe. Eu também estou ouvindo bem, pô. Benção. Deus abençoe. E a Márcia? Eu tô também, benção, vô. Deus abençoe. E a Vânia? Eu também estou ouvindo bem. Benção, vô. Tá ótimo. Eu vejo que a Márcia tem um passado um pouco diferente no campo do ocultismo, né? Como assim? Você entende bem o que é a arte da magia, não é? Para você estar aqui. Eu tive um pai de santo que faleceu. Aí Você viu depois muitas coisas. Como faz, como descarrega, como beija, como faz as mandingas, e aí vai, né? eu fiz uns cursos aí também. Ou não aprendeu, Márcia? Não, eu aprendi. Para mim, eu já era da Umbanda, né? Então, para mim, isso não foi assim, nada diferente do que eu já sabia, mais ou menos. Será que não mesmo, Márcia? Pensa bem. Ah, Vou usar isso como aprendizado. algumas coisas eu intui, algumas coisas eu fazia, mas por intuição. Inclusive, uma vez eu fiz uma coisa e depois eu fui pesquisar na internet, era igualzinho. Eu não pesquisei na internet. Alguém falou no ouvido, eu fiz. Por exemplo, o que se poderia dar exemplo para os seus irmãos? Ou você quer que eu dê o exemplo por você? Exemplo? É. Pode dar. Esse meu exemplo não vai ser muito bom, não. Se eu vi bem no seu caminhada, Márcia, o que você já fazia, e quando a internet foi falar lá, muitas coisas. Por exemplo, escrever o nome da pessoa numa vela, quebrar ela no meio para poder quebrar as forças. Acender uma vela dentro do copo de água. Fia, ou se deixa aqui ou não deixa. Ai, que ela quer descer, vô. É o gato, tá? Acender uma vela dentro do copo de água para fortalecer a cabeça da pessoa e limpar o ori. Ou pegar a vela e passar no ori da cabeça. Nunca pôr a mão no ori de qualquer pessoa, seja no campo do benzimento ou nas mirongas. Ou querendo batizar. Por quê? A mão do pai e mãe de santo, ela não é igual à mão do teu pai e da tua mãe que te gerou e te criou, se for o caso. A mão é um mapa energético. Se a mãe de santo
não estou dizendo todas, ou o pai de santo, ou o sacerdote de alguma outra seita não tiver um bom caráter, a sua constelação familiar da sua ori pode ficar perturbada. Você não vai respeitar muito bem pai, mãe, filhos, não vai entender o teu marido. E as doenças do mundo você vai começar acreditando nessas mentiras. Outra coisa também, costurar as costas com aqueles paninhos com agulha. Eu costuro toda a dor, toda a doença, que fica aqui nesse pano. Terminou de costurar os 4 lados. Muitas benzedeiras faziam isto. Ponhar o pé na brasa e fazer o corte, desenhar o dedo ou com a ponta da faca, o pé da pessoa e cortar de um lado, do outro e cortar de uma vez. O mau agouro é um benzedor. Dar chá de folha de... Pegar as folhas de hortelã, macerar na sua mão direita, pôr na água, esfregar nos pulsos da pessoa e na testa da pessoa e no umbigo, para descarregar o encosto. Então, Márcia. Uma vez a pessoa falou que eu fui bruxa na outra encarnação, vai ver que o senhor está vendo essas coisas da outra encarnação. Que dessa encarnação eu acendo vela, eu peço, esse negócio de escrever o nome da vela, eu escrevo mesmo, mas porque eu aprendi com outro pai de santo, porque o meu pai de santo, infelizmente, eu pedi para ele me ajudar, ele falou que não podia, que ele aprendeu sozinho. Aí eu gosto muito do pai Adébito Simões, aí eu fiz os cursos dele. Então, veja bem, não é que os pai e mãe de santo não gostam de ensinar. O pai e mãe de santo, Márcia, eu vou explicar para através da Eva, da Vânia e do Jair, que ele é de um outro legado, mas do mesmo. O pai e a mãe de santo, ele tem que ensinar você a energizar o corpo sem ter vibração, para depois o seu guia vir em tu. Senão você não vai saber se sou eu que estou aqui. Então me diga, é eu que estou aqui ou é o menino? É o senhor, E como que você vai ter certeza? pela expressão. A gente percebe quando a voz também muda. A gente percebe quando é o senhor, quando é o seu menino e quando é o Exu. O Exu, ele é mais assim, ele é mais vigor. O senhor fala mais manso e o seu menino, ele fala normal. E se eu disser que isso aí é pouco? Uma vez no terreiro eu fui saudar o baiano e era um malandro. Eu falei, não sou eu, não, sou outro. Porque a forma de cumprimentar do pessoal da malandragem, que é do seu Zé Pilintra, é totalmente diferente dos baianos. Então, já a gente sabe qual é a linha que está passando, qual é a linha que está falando, a forma de falar. Mas isso é o costume, mas só isso não basta. Márcia, Eva ou Jair ou a Vânia. Para vocês saberem que estou aqui, como o Exu mesmo falou ontem na live, você tem que sentir a energia. Você viu que muitas pessoas do lado de lá estavam sentindo coisa diferente? Como é que você explica isso? Queimação nas mãos, uma frieza, uma quentura de baixo para cima, a dor some, vocês ficam mais tranquilo, vocês estão exaltados, a temperatura baixa. Como que é isto? Energia. Agora, por exemplo, Márcia, você está você estava incomodada. Agora está mais à vontade, não está? Acho que sim, né? Porque o senhor tem uma energia boa, né? Então, Coisas do dia a dia. que eu tô com pouca aula. Quando eu não pego muita aula, senão eu me estresso demais. Então, eu tô com pouca aula também. Eu tenho que acabar de estudar para a OB. Graças a Deus eu passei na primeira fase. Então, lembra que o pai e mãe de santo, quando vocês estão no terreiro, eles falam assim, ó, tudo que tiver lá fora você deixa e o que tiver para dentro a gente aprende. Será que dá para você deixar o que está lá fora e não trazer para dentro do terreiro? Só se a pessoa estiver bem, né? Porque se ela tiver com um monte de problema, vai ser difícil. Ó, o verdadeiro pai e mãe de santo, ele abraça o seu filho.
põe ali no toco, na cadeira e fala: você está bem? Você quer só fazer a corrente? Não quer incorporar? Se tiver incorporando, hein, claro. Não quer dar consulta, quer só ajudar como Cambone? Mas muitos pais e mães terreiro do santo falam assim: ó, se vira aí com a sua entidade. Vá lá, faça o seu bom amor. Rô, eu fiquei anos na corrente, eu não consegui incorporar. Talvez eu não seja de incorporação, só de médio. Eu tenho muita sensibilidade de vidência, mas não vidência visual, uma vidência assim no cérebro. Não sei como é que chama essa vidência aí. E também escuto bastante. Então, veja, você é médio de cura. Ai. A sua mão é quente. É. Você é boa para trabalhar no espiritismo, para dar passe? E no terreiro é bom para você fazer assim. Com as folhas de guiné, arruda, alface de São Jorge, você derruba todo o inimigo de frente e de trás. Só com coisa. Você não precisa incorporar. Você já está incorporado em tu e está usando a energia do seu guia sem a incorporação dele incorporada em si mesmo. Ah, vou, mas eu queria ver como é que é a Pombai Chile. Ah, vou querer que ela tomasse meu corpo. Me fazesse virar de ponta cabeça. Não é assim, Márcia, que todo mundo quer? Mas tem vários tipos de mediunidade, né? Tem aquele que escreve, aquele que ouve, aquele que vê. Eu vejo vulto, já vi muito vulto, ou vulto preto, ou vulto já com luz. Vi assim, no alto, olhei para trás, para cima, vi vulto, vejo muito vulto. Mas pessoa, só. Minha tia veio esse tempo, ela veio falar, eu vi ela, falei, e aí, tia, você tá boa? Ela falou, eu tô, graças a Deus. Mas minha mãe eu não vi ainda, não. Minha tia Mas fez esses vultos que você vê, Márcia, você sabe definir se é bom ou se é só um outro lado do mundo paralelo que você vê? Eu via, quando eu estava no terreiro do meu pai santo, morreu, eu via chegar as entidades, elas passavam pela porta e eu via elas passando e incorporava nele. Isso chama-se clarividência, não vidência. Vamos separar. Clarividência é quando você vê as entidades ou alguns espíritos, por exemplo, se tivesse alguma coisa aqui encostada com o Jair, você tem que olhar para ele e ver no seu campo áureo. Campo áureo é o campo de energia. Se o campo áureo, por exemplo, do Jair, arrepiar o teu corpo ou esfriar a tua espinha, tem encosto do lado dele. Você pode não ver. Você pode não ver. Eu não vi, o pessoal está esperando para entrar aqui. Ai, filha, eu não vou nem comentar. Ai. Aí, ó. Bom, então vamos chegando. Quem que foi? Quem chegou? Acho que por enquanto nem ninguém. Entrou Então, sim. Mas então vamos lá. Então, Márcia, eu vou explicar para Quem vocês. entrou, coloca a câmera aberta, que eu vou poder ver vocês. Então vamos lá. Eu vou explicar através da Márcia para todos entenderem. É a Eliane. Quando vocês estão dentro do terreiro, a mediunidade ela é de cura, só esquenta a mão do médium, ele não precisa incorporar, ele já está incorporado, o seu guia está do lado. Ele só não toma posse do seu corpo. Isso é médio de cura. Quando é médio de transporte, ele vai entrar um pouco em transe, mas não incorporado. Ele vai absorver a energia do outro, aquela dor, aquela ruindade, não prejudica ele, mas tem que ter prática. E transfere para o mundo superior ou para o mundo inferior. Quando é médium de incorporação, ele sente toda a energia para depois acarretar a vibração. A vibração é a porta que se abre. Por exemplo, o meu pequeno estava lá, quando ele estava fazendo oração, como mandou para vocês naquele negócio lá da Mirungueiros. Quando eu chego, ele fala, vô, entre. Eu entro, tomo posse. Isso aqui é posse. Tomei posse. Posse é entrar. Não tem que ter medo. Eu não vou fazer nada demais com ele. Não vou controlar a sexualidade, os pensamentos.
Não vou fazer ele se transformar numa pessoa de má índole. Por isso o médium tem medo da incorporação, por causa disso. Será que eu vou transformar, vou numa pessoa diferente? Tem pais e santos que não gostam que o homem incorpore com pombagira, para não ficar muito arretado. Mas se o homem ele consegue ter o seu sexo masculino observado, bem entutilado, com a pombagira, ele vai aprender a se comportar mais ainda como homem do que só com ele próprio. Pena que os pais e mães de santo, eles não conseguem ver este fator além de tudo. É bom o homem incorporar a pombagira? É excelente. Ele começa a entender o que ela significa no corpo dela, no corpo dele. Mas para ele ter certeza, precisa de alguns dogmas. Aí, só com o tempo para vocês aprenderem. A moça vai colocando aqui, porque senão... Então, veja. Antes de mais nada, é a Ana João que está ali, filha? Não foi? A Ana João. Tá. Boa noite, Ana João, a Cristina. As outras eu não estou cabendo ali. A Eliane, como já falou. Então, veja, vou aproveitar a explicação para todos. Eu vou estar comentando um pouco sobre incorporação, sobre o que é as vivências da Márcia. A Márcia ela tem a sua sensibilidade de incorporação, mas todos têm a sua mediunidade. Só que a mediunidade, como Chico Xavier falava no Espiritismo, ela é, como posso falar... Qual a palavra que ele usava na época? Ela é uma mediunidade ostensiva. Significa, você pode querer aceitar ou não. Ah, como eu cansei de vir pai de santo e falar assim, se eu não trabalho no meu santo, eu morro. Eu começo a enfraquecer, eu começo a adoecer, mas tem médicos que vêm com missão. Principalmente os de incorporação. Se não incorporar, não é, ou se não fizer a cura, não é que vai se mais adoecer mais cedo. Quando você precisar de uma energia a mais, você pode não ter. Ah, bom, mas eu estudo muitas vezes na caixinha, nessas caixinhas que vocês falam, a turma fala que a mediunidade, o orixá não cobra e nem os Exu e Pombagira e nem eu. Não é que a gente não cobra, vocês vieram para trabalhar no corpo e fazer um trabalho do corpo, um outro corpo, dos seus irmãos. Não custa vocês dividir esse sentimento de sombra como luz. Na sombra vocês vieram aprender, na luz vocês vieram fortalecer. Todo encarnado, seja na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, aqui eu posso falar um pouco aberto para vocês, eles vão trabalhar mais nas trevas do que na luz. Viu, Eliane? Não precisa ter medo. Todo mundo é ingrato, como o Exu falou, tem que usar a sua ingratidão como reconhecimento. Se vocês entenderam na live de Exu, ser ingrato é quando você quer esperar algo de uma ilusão, e isso daí a pessoa pode nunca te dar. Eu casei com ele, era para ele me amar. Bom, mas você não é um boneco, não é uma rainha, ele vai te amar do jeito que ele aprendeu. Lá atrás, no começo, quando ele te conheceu, não é? Ah, mas ele é ingrato. Eu dou mais amor do que ele me devolve. Então você está cobrando. Aí é obsessão física e quando vocês faltar, pode transformar em obsessão espiritual. Então, isso que os médicos confundem. Obsessão física e obsessão espiritual. O meu pequeno fala, eu não vou mais ficar comprando livro, essas coisas erradas, tudo, porque as pessoas falam de um jeito, chega na hora, na prática, é de outro jeito, mas eu estou fazendo de um jeito resumido. Por que muitos católicos ficam enfermos? Isso é uma coisa que eu quero ensinar para todos vocês, para vocês aprenderem. Tanto faz se seja católico, respeito de um jeito, seja umbandista, seja ateu, ou evangélico, não importa. Lembra que o sinal da cruz não pode ser só assim? Ele tem que ser assim, descer lá embaixo, subir, voltar e voltar, e pronto. O Papa faleceu, não faleceu? Todo mundo sabe quem é o Papa, não sabe? Um homem e um homem. Ele não é mais nada do que isso. Ele só tem um cargo. Deixaram bem claro para vocês entenderem. Ele é só um chefe de Estado. Não é isso que vocês falam? Chefe de Roma, chefe dos Estados Unidos, Flórida, Brasil, e sei lá mais canto que você quiser. Mas esse chefe é só um momentâneo. Não quer dizer que a Europa ou o Brasil vai respeitar o Papa. Vai respeitar se quiser.
Mas eles colocaram o nome em Papa para ser dominador de uma parte do ocultismo, a parte espiritual. Mas o Papa não é o primeiro homem do ocultismo, em si o povo hinduísta. O Buda. Já rezaram com o Buda? Todo mundo acha engraçado. Um homem sentado com as pernas dobradas, assim. Esse estado meditativo faz você concentrar a mente, o corpo. Mente e corpo são separados dentro da Umbanda. A mente você vai usar para incorporação e cura. Filha, se você atrapalhar, eu vou parar, filha. Põe o gato para lá, filha. Então, o que eu vou precisar explicar para vocês? O Papa, ele é só um homem, um chefe de Estado. Se ele é um chefe de Estado, o papado que ele assumiu, por que não protege ele dentro do lado oculto? Porque muitos questionaram, por que a cruz é de ponta cabeça, vô? Aí foram reclamar lá, muitos ocultistas começaram a falar que o Papa não poderia ter esse dogma nas roupagens dele do ocultismo, a cruz de ponta cabeça, e muitas pessoas que não quiseram seguir o cristianismo criaram o satanismo, criaram o esoterismo, só que vocês não entenderam o que essas religiões quiseram fazer. Eles estavam só protestando a sua fé. Ah, vão mais as imagens, vô. Aí a turma pegou a imagem de Bafomé, transformou no diabo. Todo mundo conhece a imagem de Bafomé? Já viu falar? O bode no tronco de um corpo de uma mulher, seios, asas. Vocês nunca viram? Depois vocês estudam. Aquela é uma simbologia. Mas todo mundo trouxe para o ocultismo como se fosse a imagem do diabo. Não é bem assim. Então, vocês acreditaram muitos anos, Márcia, Eva, Jair, Vânia, Eliane, a Cristina, não sei, a Maria, a Ana, acho que deve estar ouvindo depois. A Maria Gladys. Que o ocultismo, ele faz parte do seu acreditar, da sua fé. Então, você tem que tomar cuidado no que vocês acreditam. A Umbanda, ela só está desfazendo um pouco, desmanchando um pouco os terreiros e o mundo evangélico, porque vocês questionaram muito a fé do outro. O Papa, ele é só um homem, um poder maior de cargo, mas ele não é o dono da sua fé. Tanto é que ele não quis ser enterrado junto com os outros papas. Ele foi enterrado numa outra igreja. Porque ele acreditava que a Nossa Senhora Aparecida, a mãe do céu, poderia dar para ele mais felicidade do que junto com os erros dos outros. Vocês têm ideia de quantos papas cometeram erro nesse mundo? Um foi pedófilos, outros mataram bruxas, outros abusaram do poder, outros amaldiçoaram antes da pessoa ter a sua extrema-unção, só porque suicidou tudo. Então, muitos papas, se vocês pegarem na história, não foram aquela coisa que vocês entendessem de bom. O que a igreja faz hoje? Aquilo que vocês falam, o Vaticano. Esconde a história dos papas, mas não diz o que eles foram no seu papado. Foram homens comuns errando na sua história. Poder, dinheiro, pessoas. Seria do meu agrado como entidade, como pai e avô, que vocês todo, Brasil, Europa, vocês votassem e escolhessem o Papa da sua nação. Não seria mais fácil? Do que colocar um monte de pessoas lá que se chama hoje de bispo, que são cardeais hoje, e esses cardeais escolhem o novo Papa. Só que eles continuam com o mesmo erro. Então, o Vaticano, como eu falei, você vai passar, Fia? Então, passe para cá. Vou terminar aqui. Então, o Vaticano hoje é a continuação de Roma. Por que continuação de Roma? Porque tudo que vocês vê lá no Vaticano tem as lembranças de Roma, a Inquisição, muitas partes ocultas, escondidas da humanidade. Por que o Papa não consegue entender essa palavra humanidade? Para o Papa se tornar humano, como a Igreja deveria e queria cobrar do Papa, ele teria que contar toda a verdade que nele aqui esconde. Vocês têm ideia de quanto é difícil um homem sentar naquela cadeira, como eu sento aqui na sua frente, e esconder de vocês uma verdade que vai ajudar vocês a evoluir?
de passado, presente para um futuro. Mas a igreja entende que muitas coisas não podem ser ditas, não pode ser falada, não pode ser absorvida. Então, o que acontece? Acontece que ele morreu com esse sentimento de não poder falar a verdade. Então, o Papa, ele fez o que poderia para o bem daquele que acreditava que é a humanidade. Então, muitas vezes o poder, Márcia e todos vocês que estão vindo um pouco agora, eu falo, a espiritualidade não é a religião que vocês carregam. A espiritualidade é o que vocês sentem de dentro para fora. Não importa se você é um bandista, espírita, católico, budista ou hinduísta. O que importa é o que vocês sentem. Na magia, Márcia, você vai sentir o que o seu mentor vai te dar. Precisa acender uma vela no meio da água? Como que descarrega um objeto? Eu posso usar roupa de gente falecido? Eu posso doar? Eu queimo? Jogo no lixo? Tem muitas formas de vocês fazer as coisas sem que ofenda. Depende da necessidade daquele que está partindo. Ah, eu quero que você quebre tudo o meu congá quando eu for embora. Será que precisa? Bom. Ah, eu quero que você desmonte. Eu vou desmontar o congá porque eu não tenho mais fé. Às vezes uma pequena fala, avô, será que um dia eu vou conseguir deixar um representante no meu lugar? Filho, você já representou o mundo. Os santos são só imagens, as peças são só peças. Se um dia isso precisar, a gente termina antes de você ir. Então, eu não gosto que vocês peguem do terreiro e destrua tudo, como se fosse nada. Ah, vou mais na igreja católica, tem muitos santos, isso na romana. Mas na ortodoxa não tem santos, só tem a palavra. Lá você é batizado com 18 anos, você casa e descasa, na romana não. Na protestante você é batizado, mas se você não der, você vai para o inferno, o dízimo. Você pode pecar quantas vezes quiser, mas eles próprios te perdoam, não precisa de nada. Então, vocês misturaram aquilo que é fé como uma empresa. Se toda vez Eva, Márcia, Jair, Maria, Eliane, Ana João, Mara Grades, se vocês vender a sua fé por uma proposta de salvação, eu não digo que vocês vão evoluir. E também não digo que vocês estão no inferno. A única coisa que vai acontecer é só que vocês vão ficar confusos na hora de vocês passagem. O que é uma passagem? O corpo desliga e parte para um outro universo. O menino está vendo uma pessoa que desencarnou, ele morreu por 1 minuto. Por 1 minuto ele morreu. Nesse 1 minuto, parecia 1 hora. 1 minuto. Lá deu tempo dele ver a avó dele, falando para ele assim, vem aqui, eu vou mostrar para o seu jardim, por enquanto você não vai ficar aqui, mas você vai ter que voltar. Chama-se consciência antes da pós-morte. E lá esse moço ele falava, ele é um ateu, ele não acredita em nada. Aí a avó dele falava para ele, filho, você precisa melhorar os seus pensamentos energéticos. Na vida existe passado, existe presente, existe um futuro. Aí ele estava explicando para um psiquiatra, pelo que eu entendi lá, no vídeo que ele mostrou, como que é isso? O que é morrer por 1 minuto? Ficar desenganado entre a vida e a morte. Ele falava, olha, eu não tenho palavras para dizer. Não senti dor, não senti remorso, mas uma coisa eu sempre defendi tanto com a Maria Cristina, como para o Jair, para a Ana João, que também eu sempre trato, e a Rosângela. Quando ele estava fora do corpo dele, o corpo aqui do lado e ele aqui em pé. Ele falou assim, nossa, mas o meu corpo é feio. Aquela mensagem que o pequeno pegou dele, incomodou ele. Aí eu pergunto para vocês dentro da Mironga, se um dia vocês desencarnar, vocês vão ver o corpo de vocês e sentir que é feio? Me responda. O corpo é a casa do espírito, não é? Será que quando vocês desencarnar por 1 minuto, vocês vão sentir que o corpo de vocês é feio? Um lixo? Vai, Eliana. Não tem cabimento, né? E Ana João? Abre essa caixinha. É bonito. Eu acredito assim. Boa noite, pessoal. Benção, avô. Boa noite, Sônia. Deus abençoe. Eu acredito assim
da maneira como a gente trata a gente aqui enquanto a gente está vivo, quando a gente morre, é que a gente vai ver a forma do jeito que a gente vê a vida, é que a gente trata o corpo da gente. Então, eu acredito que é por isso que tem essa visão. Porque eu acredito assim, se você bebe, se você fuma, se você vive uma vida de promiscuidade, você não está cuidando da sua casa, que é o templo do Espírito Santo. Então, quando você morre, aí você vai ver, aí vem a consciência que você vai ter aquela visão de que seu corpo não é bonito, porque quando você teve a oportunidade de tê-lo, você usufruiu da forma que você pensou que era conveniente. Essa é a minha forma de pensar. Ótimo. Eu ensinei para você, Maria Cristina, por Jair ensino o tempo inteiro, para Ana, como é que está lá, as outras, se não tiver, depois um dia vai estar, e Márcia. O corpo de vocês é um presente divino. Vocês acham que o Criador ia perder tempo para construir um homem nu, uma mulher nua, para ele depois falar que não é perfeito? É isto mesmo? E se eu falar para vocês que a religião de vocês estão fazendo vocês pensar nisso, que esse corpo de vocês é feio? Ah, vô, mas eu não sou aquela rainha da Espanha. Mas quem que falou que você é a rainha da Espanha? Você precisa ser a rainha da Espanha? Precisa ter um véu, precisa ter uma coroa, precisa ter respeito? Você não tem respeito consigo? Mas, vô, eu sou negra, vô. Mas e daí? Eu canso de ouvir falar do racismo. É racismo para cá, é cor branca para lá. Mas eu criei muitos filhos brancos do meu sangue negro. Criei muitas filhas pretas na pele de gente branca. Então, hoje vocês estão revoltados por ser negro, mas vocês são branco na pele minha negra. E os brancos são negros na minha pele preta. Então, inverteu. A Umbanda, Márcia, eu vou explicar para você, por que vocês batem a cabeça na frente do congá? Mas não é bater a cabeça, reverencia. É para vocês agradecer o corpo que o Criador te deu, valorizar a luz que é o Espírito, para vocês entenderem de uma vez que não é a mironga que o vô ensinou, não é o ato de benzer, não é o Evangelho do Cristo, na teoria de Allan Kardec, é que vai salvar vocês. São suas atitudes, ações e comportamento. O mal que a igreja e todas as religiões que eu vi, até a minha Umbanda, não explica para vocês, é que se vocês só vão se salvar do santo, se vocês reconhecerem que são ingratos. Mas, vô, como que eu sou ingrato, vô? Ué, o menino acabou de falar que ele tem vergonha do corpo dele. Se ele usar uma vida muito ruim, não adiantou nada. Não respeita o pai com a mãe. Aonde que ele vai se encontrar nessa vida? Ah, mas o padre me absolve, vô. Então vai lá. Vô, o Exu Pombagira tira nós do poço. Nós tira, mas não adianta. Você volta de novo. Ah, vô, mas o passe vai me resolver. Melhor por um pouco. Então, o que eu vejo na religião é uma ilusão. Exu falou muito bem essa palavra, eu gostei. Eu estou pensando até em desistir de ser preto velho e dar as consultas, deixar que Exu faça. Porque ele dá um tapa em vocês, vocês acordam. Eu canso de falar, vocês parece que escuta para um lado e solta para o outro. Eu não estou cobrando de vocês dessa maneira. Como eu falei para você, Márcia. Exu tem que ser bonzinho? Muito pelo contrário, Márcia. Exu tem que ser daquele jeito que o meu pequeno vê com o cavalo dele. Quanto mais árduo e difícil ele for, melhor. Mas ele não tem que ter papa na língua. Ele trabalha com desencarnado, gente ruim, todo santo dia. E se Exu não existir Pombagira, vocês não desenvolvem aqui na minha frente. Sabe por quê? Agora que é a resposta que eu quero ouvir da boca de cada um de vocês. Por que se não existir Exu e Pombagira dentro de vocês, e eu, Caboclo, vocês não seguem? Pense. Para depois a gente responder as perguntas, que a moça está nervosa por horário, e o gato também não para de tomar água. Fazer o quê? Põe o pé mais para lá. Por que se não existe Exu? Eu penso que vocês têm uma visão maior que a gente. Vocês já passaram por aquilo que a gente já passou, então vocês estão passando a experiência de vocês para que a gente não erre, para a gente não erre e caminhe melhor. Vocês estão aqui para ajudar a gente. E eu acredito em vocês. Márcia, mas tem uma modelagem aí. E os outros? Vamos lá. Jair, a Maria, a Cristina. Não fica enganado.
eu acho vô, que a gente fica não sem o caminho de pai e mãe, mas fica sem o caminho, sem o conhecimento, sem aquela força, né, da espiritualidade de luz também para ajudar nós seguir nesse mundo terreno, porque aqui, como sempre o vô diz, é nas trevas e na luz. Então, a gente precisa do apoio espiritual também para poder ter sabedoria, para ter caminho, para ter o segmento da nossa caminhada. A Maria? Eu penso assim, e pessoal, que vocês para a gente caminho, direcionamento, valorização, principalmente do corpo. Eu aprendi, foi com o vovô e também com o Exu, que ele falou que a gente é um corpo de luz, que Deus não ia fazer a gente de qualquer jeito. Então, para mim, vocês é uma abertura de consciência tamanha, eu vou falar para mim particular, que hoje eu me valorizo mais como ser humano. Hoje eu me olho no espelho, eu me valorizo, eu agradeço a Deus todos os dias, gente, por todo pedacinho de canto de corpo que eu tenho, eu agradeço. E de coração eu agradeço. Então, você tem o quê? Uma abertura de consciência, né? Você tem uma visão totalmente diferente de você. Porque o Exu sempre fala, o mais importante é você. Então, você não liga mais para os outros, você tem a sua própria opinião. Então, assim, para mim, vocês são caminhos. E a Eliane? Tá ouvindo, Eliane? Então, quero ouvir da tua boca. Por que Exu e Pombagira e eu, o caboclo, é importante na vida de vocês? Eu acho que tem que ligar a caixinha, filha. Não tá saindo a voz. E agora? Agora melhorou. Senão eles não ouvem, porque você precisa aprender através da sua boca. Eu tenho sentido mais paz depois que eu comecei a ter contato com vocês, a conhecer vocês. Eu tenho mais paz. E, como a Maria Cristina falou também, autoestima melhor, estou com mais consciência de mim, da minha pessoa, do que eu sou, da minha existência, mais grata. Então, direcionamento, como ela falou, eu sinto proteção também. Ótimo. E a Vânia? Fale um pouco, filha. É o que a Maria falou, vô. Vocês é a direção da gente, o caminho é a direção. Se não tivesse vocês dando direção para a gente caminharia perdido nesse mundo. Vocês é o caminho e a nossa direção, a nossa luz. E a Ana João? Senão ela dorme. Não, jamais. Eu acho igual à Maria Cristina, por isso eu não vou repetir, porque eu também penso exatamente da mesma forma. Ótimo. E a Rosângela? Chegou agora ou você estava escutando, filha? Cheguei agora, vô. Eu fiz uma pergunta assim, Rosângela. Por que Exu, Pombagira, Caboclo, Boiadeiro ou eu é importante na vida dos seis? Caminho, né, vô? Caminho, direcionamento. Tá. Então, por que o vô ensina hoje, amanhã vocês esquecem? É porque Oi, a gente Ju. tem a mente fraca, vô. Não é minha questão de mente. É um pouquinho pior. A mente não ajuda vocês a afundar. O que ajuda é uma outra coisa. Falta de fé, vô? A fé seria o seu acreditar, o quanto vocês acreditam nos seis. A fé ajuda, mas existe uma outra coisa pior. Escolhas, vô. A escolha vocês já fizeram. Ou vocês acreditam naquilo que eu vou explicar agora ou não acreditam. Então, não é. Viu como é difícil para a gente, como entidade? Não é questão que vocês são devagar, como o Exu fala, ou burro. Quando o Exu fala que vocês são burros, são esquisitos, estranhos, ele quer dizer que não é que vocês não aprendem. Ele usa filosofia, são parábolas. Ah, vô, mas nunca o Cristo falou que a gente era burro. Ah, pois é. Mas o Cristo está aqui para falar para vocês? Não está.
Ele está em uma posição maior. Ele está falando dentro de você para você ouvir fora de você. Mas o mundo cria as inverdades e as mentiras, não cria? Vô, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Por exemplo, a gente que vem de um caminho, por exemplo, eu fui criado no catolicismo, então eu debatia muito com as pessoas que tinha coisa que eu não Sim. concordo até hoje. Vô, mas assim, a gente quando tem uma situação que não é fácil, aí eu descobri vocês. Deus, a espiritualidade me apresentou vocês, e eu agradeço todos os dias. Mas, vô, e não tem muito tempo que eu conheci vocês, apesar de ser grata. Aí eu falo assim, mas não é difícil a gente tirar assim, aquelas crenças limitantes, aquelas coisas que a gente viveu Então, tudo? Não é um pouquinho difícil, vô? isso que eu vou falar. Então, você chegou aonde que eu queria chegar. Ah, Vocês acham mesmo que indo no terreiro, indo na igreja católica, no budismo, no espiritismo, Allan Kardec, vai ser só um dia ou vai ser pro resto da vida? vai ser Porque até vocês o passaram dia desde que a eu... infância, adolescência, juventude, acusando o diabo dos seus erros. Acreditando que se não tivesse batizado, vocês iam morrer pagão. Tá. Se não confessa, vocês não se salvam. Mas eu perguntei muitas vezes, eu não posso falar na caixona aberta, que é um público fechado. Então, por que a água do batismo não te liberta dos seus erros? É só uma água. Pode batizar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes quiser. Mas por que se eu mudar de religião não muda? Pior, eu passo da Umbanda para o católico, da católico para o evangélico para o espiritismo. Por que não muda? É por causa da minha fé? Não, é por causa das mentiras. O ser humano, ele precisa aprender que não é questão de nós. A gente fala, não vá para aquele caminho. Eu ponho você no espiritismo ou você vai para o catolicismo, tá? A gente fica no catolicismo ou você quer voltar para a Umbanda? Da Umbanda ou você quer virar ateu, tá? Então, a nosso trabalho é fazer vocês pensar. Aqui está melhor, Eliane, na Umbanda? Ou o catolicismo melhor? Ah, eu vi o padre rezando na Nossa Senhora Aparecida, eu gostei. Parece que eu me senti mais feliz do que na Umbanda, tá? Fica à vontade. O caminho é livre para todo mundo. Eu nunca julguei. Ah, mas agora eu cansei de agradar a Nossa Senhora Aparecida, agora eu quero fazer louvor. Não tem nada, então vá. Só que essa indecisão de vocês, que se tornem mentiras, fica aquela palavra que o Exu falou, torna vocês ingratos. Eu falei muitas vezes para Cristina, Maria Cristina, não sei se eu falei para o Jair e para a Ana, para a Rosângela, e vou falar para a Márcia, e para a Evadiana, acho que eu falei bastante, e para a Iane também. Eu não quero que vocês abandonem a Igreja Católica, nem a Umbanda, nem o Espiritismo. Some. Se você nasceu numa, continue, agregue outra, agregue outra. Eu prefiro que vocês somem todas as religiões do que você ficar pulando de galho em galho. Porque a hora que vocês verem que aqui não presta, a outra não vai prestar, a outra não vai prestar mais ainda. O que vocês nasceram vai continuar sendo. O meu pequeno, ele é formado em 3 bases. Eu nunca critiquei ele. Eu quero que você continue sendo católico, eu desejo que você seja espírita, e eu quero que você continue sendo a espiritualidade da Umbanda. Porque é dela que eu vou usar o seu conhecimento. Então, se vocês puderem somar conhecimento, ao invés de tirar conhecimento, subtrair, é melhor. Ah, mas quando eu estou a perguntar se eu sou umbandista? Sou. E se eu encontrar com uma evangélica, vou? Sou também. E se eu encontrar com um católico? Mais ainda, sou católico. Eu estou fazendo Mas isso. eu vi você no terreiro? Então, eu fui só convidado. Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque eu fui criado no catolicismo, 50 anos no catolicismo. Então, hoje eu encontro pessoas da igreja, e aí, Cris, como é que tá? Tudo bem? Tá indo para a igreja? Estou indo, sim. E aí, então, eu sei muito do catolicismo. Aí, pronto, aí quando encontro irmão evangélico, você participa de qual igreja? Tal igreja. Ô, irmã, que maravilha. Maravilha, não vou brigar com ninguém. Mas eu me encontrei na Umbanda, com vocês. Então, mas veja bem, filha, a escolha, o vô até agradece, mas a escolha pertence a um único Deus. Será que o Deus da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, do Budismo é melhor? Não. Se vocês colocar na cabeça que existe 2 deuses, um que bate e um que acolhe, não vai existir. Não. O Deus que eu ensinei para vocês, ele é tudo e todas as coisas num campo de energia. A Umbanda só salda o Congá com os orixás porque ali forma um poder de energia, alfa, energético.
As imagens só ajudam a potencializar ali, Márcia. Os pontos riscados só é um reconhecimento que eu estou ali, no campo da energia. O médium aceita eu mostro para ele o que ele não é e o que ele precisa ser na incorporação, seja em cura, seja na incorporação, seja como desdobramento, e daí vai. Ou clarividente, ou vidente. O meu pequeno, ele é sensitivo da incorporação e da vidência premonitória, que ele detesta. Só 3 mediunidades já tá bom. E de vez em quando não, às vezes eu uso a clarividência com ele, o terceiro olho. Por quê? Porque ele precisa ver se a pessoa tem algum encosto. A última vez que eu estava com ele, na clarividência ele viu o anjo da morte do lado da moça. A moça estava com metástases no corpo inteiro. Quando eu fui benzer ela, o rosário partiu em um pedacinho. Aí é só a gente catando todas as contas do rosário para poder levar lá na Calunga, como eu ensinei para vocês. Aí eu benzi ela, mas o anjo da morte, não é que ele é ruim. Às vezes a pessoa entrega o corpo e não quer mais viver aqui no seu aprender. Então, o seu corpo é feito de energia. Magnetismo, energia para uma transformação kármica e espiritual. Então, hoje eu estava fazendo um pouco de estudo entre o universo, o cosmo e as galáxias. Sabe o que é isso? Poder quântico no universo. Na astrologia significa cura quântica. Vocês precisam de cura de dentro para fora, como eu faço com o campesimento. E nas milongas, você vai ver essa cura nos objetos, no rosário, no defumador, na vela, na magia, sem mexer muito com a magia negra. A magia negra, ela parte para a destruição. Os milongueiros, vencedores, eles vão ter que neutralizar essa carga para não pegar e ajudar o seu irmão a escapar daquela energia profética que o outro rezou para ele. Tanto o espírita, Jair, pode fazer com o passe esse afastamento, ele fica um pouco cansado, é claro, por isso que tem que primeiro fazer a oração do anjo da guarda, pôr o copo de água, isso faz quem é espírita. Mas tanto faz que se não quiser, para as outras pessoas quiserem também fazer o espírito, não tem problema nenhum. O espírito de Allan Kardec é o quê? É um pano na mesa branco, um copo de água, uma vela acesa e uma flor. Por que uma flor? Por que, Jair? Para harmonizar o ambiente? Isso, para gerar ali um amor. O Cristo já falou, ame um como sempre amei todos. Ou ame aos outros como sempre vos amei. O que isso significa? Significa que você vai ter o amor do Cristo, vai ter a energia da Umbanda, vai ter a força da reza do povo católico, dos evangélicos vai ter o louvor, se assim vocês entenderem, que também é uma energia. Então, você não precisa ficar a favor nem contra nenhuma. Eu prefiro que vocês somem todas. Mas vocês têm que saber dividir. De que lado que eu tô? Da onde eu tiver o chamado. Ah, mas eu gosto de um terreiro. Não tem problema nenhum. Mas eu não largo do meu assento lá na igreja católica. Não tem problema nenhum. No domingo, você vai na igreja. Na sexta ou na segunda, que eu acredito, você vai no descarrego. Qual o problema? Só não vai falar para o padre, né? Senão ele vai falar para você que você está no inferno. Mas é o quê? É o jeito dele pensar, é o que ele defende. Agora, mas se nós for levar do jeito que o senhor fala, nós vai ser de todas. Eu disse para vocês ser de alguma? Eu disse para vocês somarem conhecimento, não dividir conhecimento. Por isso que os evangélicos ficam detonando os católicos ficam jogando fogo nos umbandistas, os umbandistas ficam criticando os ateus. Para quê? Umbanda é caridade. O espiritismo também está dividido. Ué, então morreu o Chico, o espiritismo acabou. Ele deixou um legado de aprendizado, não deixou, Jair? De conhecimento. Todo mundo conhece o famoso Chico. Sabe da sua história de infância, sabe das suas escolhas. A vida é uma escolha. O que eu escolhi para minha vida, avô? Se até eu entendi com vocês aqui, eu poderia falar de cada uma. Mas não falo porque isso não é parte do nosso assunto de hoje. Só com o tempo comigo lá no canto. Mas eu acredito que cada um escolheu o caminho do Cristo sem atormentar ou ser ingrato a ninguém.
Sim. Mas o problema não é isso o caminho que vocês escolheram. O problema é você escolher um caminho que vocês sabem que tem espinho, tem pedra, mas também tem flores. Se vocês saberem cultivar o canteiro. Quando eu vou embora, eu sempre rego as minhas plantinhas. Por quê? Porque as minhas plantinhas, elas são uma esperança que o Criador me dá. Pô, dê uma plantinha para Rosângela, uma rosa vermelha, aí eu trago. Ela não vai saber. Mas quando ela melhorar, ela vai entender. Pode ser que ela até sonhe com a rosa. Ah, mas tem uma branca. Quando já for fazer as orações, ele colocou a rosa lá, eu já fui lá e já benzi com as outras entidades. Aí todo mundo saiu um pouco curado de lá. Se voltou ruim, pelo menos voltou um pouquinho melhor do que tá, né, Jair? Então a rosa depois demonstrou amor. Então, tudo que eu falo aqui, que não me fala, a gente não tem que ficar dividido, então, não, eu nunca falei para vocês ficar dividido. Na alta magia, o que eu ensino para esse que na frente dos 6 é como neutralizar. Eu não ensino ele a fazer. Mas se ele quiser fazer, ele já é o bruxo. Viu, Márcia? Ele já nasceu com a mão na arte da bruxaria. Ou alguns feiticeiros. Então, quem vem atrás de mim é porque tem uma parte de si lá de trás, vivendo aqui na frente. O que se chama de chamado. Ah, me deu uma vontade de acender uma vela de ponta cabeça, Por que será? Pois é. Então, pergunte para o seu mentor o que você precisa dessa vela. E dessa vela você vai, sei lá, intuir alguma coisa que está fazendo mal para você, quebrar uma doença de um amigo, de uma pessoa doente querido. Então, uma vela, ela faz muita diferença na vida dos 6. Mas quando vocês trabucam com o meu pequeno com Exu e Pombagira, as coisas vão um pouquinho mais longe. Eu não sei onde vocês estão pisando. Eu tenho que investigar. Eu não sei se vocês vão manter a mesma escolha pro resto da vida. Vamos supor que o Jair decida não ser mais espírita. Queira ser feiticeiro de uma vez. Aí mudou tudo. Então eu vou ter que agir com ele de uma outra forma. Vamos supor que a Maria Márcia deixe de ser da Umbanda. Passe evangélica. Só vai cantar louvor. Eu vou até ouvir. Só não vou poder fazer muita coisa. Então, essas escolhas que vocês fazem é que vai permitir o seu caminho. Mas vocês nunca deixaram de ser da Umbanda, do catolicismo, do espiritismo. Vocês só atrasaram a vida dos 6. Pelo conhecimento. Agora, então quer dizer que o Criador tem que deixar de amá-los porque vocês são divididos. Um está na Umbanda, o outro está no catolicismo, mas todos têm um Deus para tantos dogmas. Pense. Ah, mas o meu Deus é melhor, Com Maria eu consigo chegar lá. Ótimo. Vamos rezar, então. Por que eu tenho um terço na mão? Só que se eu rezar 10 a Maria, se eu não rezar um Pai Nosso, eu te bato. Eu respeito o que a Igreja Católica é. Mas se você soubesse a história de mim lá dentro, vocês não iam gostar. Mas eu respeito do mesmo jeito. Esqueceu por ser preto, eu sou um animal, eu não tenho fé? O próprio Vaticano deixou isso bem claro na vida dos 6. Lá atrás. Então eu não tenho remorso. Muito pelo contrário. Hoje eu estou aqui para não tampar o sol com a peneira. Para tirar o sol da peneira. Para que vocês vejam como Exu fala. Vocês vão acreditar nisso daí mesmo? É isto? É isso a religião que vocês querem? Mas não estou dizendo para vocês duvidar e nem deixar a religião católica. Ou outra, se fosse o contrário. Eu estou dizendo para vocês que muitas pessoas querem promover em cima da fé do outro. Por dinheiro. Por dizer que sabe falar bonito. Então, só porque vocês não sabem falar bonito, então vocês não são nada. São a escória, o pó, o grão de areia. Até onde eu sei, o Papa morreu com uma lágrima no olho. Pensando, eu não fiz nada. Não me deixaram fazer nada. Eu queria fazer algo, mas fui impedido. E eu sei que o pouco que eu fiz vai ajudar, mas vai levar anos e anos para você chegar um pouco a ser melhor. E o outro que virá pode não fazer nada ou fazer alguma coisinha, eles vão tesourando. Todos os anos. Eu preferia que você escolhesse o Papa o mundo inteiro, com um pedacinho de papel. Agora, então quer dizer então que vocês não têm dignidade para escolher um homem para reger a sua fé. Tanto faz se você é católico, espírita, umbandista. Qual o problema de você escolher um homem para representar
o amor do Cristo em terra? Vou ler, então. Espera um pouco. Não tem problema nenhum. Mas sabe por que isso não acontece? Porque a vaidade do homem está lá no poder, não aqui embaixo. Então a vaidade do homem lá em cima no poder exclui vocês aqui como for lá nas inquisições da vida. Como nada. Por isso que a religião de vocês dividiram em todas as partes. Criou-se dentro da Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, sei lá mais o quê, e o ocultismo. Depois, na Igreja Católica, criou aquela que não tem santo, o que tem santo, e o que não tem, e protesta. Então, o que eu vou quer só que vocês aprendam? Dentro da mironga e dentro das mandingas, vocês não vão ter religião, vocês vão ter energia, magia. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Falei muito disso, que a minha não gosta que eu fale, mas só para vocês entenderem que quem trabalha com Preto Velho, Exu e Pombagira, a gente nunca excluiu religião nenhuma. Muito pelo contrário. A gente até acha interessante. Só não posso fazer muita coisa. Bom, a Eliane Bezerra, fala nisso, a outra Eliane conseguiu entrar, né? Então tá bom. Tá aqui. O Eda, é que tem duas. Vô. É a Tem a língua. Eliane e a Eliana. Então, E as duas acho que é professora. Bom, então a Eliane Bezerra, ela fez uma pergunta. Pessoas que fumam cigarro de nicotina podem benzer? pode, não tem problema nenhum, filha. Só que no dia que você estiver benzendo, eu sugiro que você não use o cigarro. A mesma coisa é da bebida. Espero que você nunca use droga. Isso também enfraquece o campo áureo. E no corpo, que é a carne, se você puder evitar dormir com o marido, não digo numa cama só, mas de fazer, porque a energia sexual é a energia do benzimento, é o que vai curar. Não é que você deitando com a pessoa vai ter essa energia, não. Você vai gastar mais energia do que você precisa. Vamos supor que você deitou com o seu marido, Eliane, Rueda, e você precisa benzer uma pessoa. Se a pessoa estiver muito carregada, quando você vê, você fica de cama. Então, o que é preceito dentro da Umbanda? Carne, corpo, fumar, e se não puder usar droga e nem, nunca tocar isso na boca, é melhor. Então, mas vamos supor que você fez cama, ou bebeu, ou fumou. Pega o nome da pessoa inteiro, põe lá no altarzinho, se tiver um altarzinho, nem que não tenha santo, não tem problema nenhum lá. Se tiver imagem, deixa embaixo no pezinho lá, faz lá um Pai Nosso, Ave Maria, no nome daquela pessoa. No dia seguinte, quando você tiver com o corpo mais limpo, aí você usa o rosário e cruza. E pode benzer. E manda ela vir no outro dia seguinte. Ela perguntou também se o uso de remédio antidepressivo e ansiolítico prejudica a imunidade, a mediunidade. Não, muito pelo contrário. A parte física você tem que cuidar, a parte espiritual não cuida. Bom, E isso é um legado de toda a espiritualidade. Espíritas, católicos, só que vocês não dão muito formalmente para isso. É só mais a Umbanda que cobra. Os remédios que vocês tomam, por exemplo, você Exu toma álcool. Por que Exu toma álcool? Pinga. Ou cachaça, ou uísque. Ou malandro, ou boiadeiro. Porque o médium, como que eu posso explicar para vocês? No caso de ontem, com o Exu da meia-noite. O meu pequeno, que é o cavalo dele, ele vai lá fora, pega muita sujeira. O que é sujeira? Tem pessoas negativas, tem um passado sombrio que ele ainda carrega, que ele precisa de aceitação ainda. Tem algumas coisas que ele precisa aprender a viver, ele não consegue ainda. Ponderar, que a gente fala. Então, todo o passado dele, mais o universo lá fora sujo, mais a religião, às vezes, que ele pratica, e ele precisa praticar um pouquinho mais, a bebida vai só fazer ele a limpagem. Só que se toma remédio, não pode fazer o uso da bebida. Mas só que daí o Exu vai saber. Aí é um acordo que ele tem que ter, porque o Exu só precisa da água. Qualquer líquido. A pinga é só para energizar o cavalo. Energizar. Mas se ele toma remédio forte, essas coisas tudo, ele pode tomar água. O Gozinho tomou esses dias atrás que estava com um problema de... Ele pegou umas infecção da vida, então tomou uns remédios muito fortes. Então, os remédios fortes com álcool de Exu não pode. Mas, se o Exu quisesse tomar, Eliana Rueda, poderia. Porque quando ele vai embora, o álcool vai junto. quem perguntou foi a Bezerra. Só fica um suco da bebida. Mas o certo é não tomar mesmo. No terreiro, por exemplo, quando eu era pequeno praticava o terreiro lá, teve um médico que abusou do seu Zé Pilintra.
E ele chegou na frente dele e falou assim, você quer que eu beba ou meu cavalo? Ele falou, imagine, padrinho, o senhor é o dono da casa. Mas você quer que eu fique ruim ou meu cavalo? E essa brincadeira ele fez um monte. Chegou no final da gira de malandro, imagine quem que ficou ruim. Cavalo. O cavalo. Ele tomou uma garrafa. Ele não parava em pé, xingava a mãe de santo e tudo quanto era nome, só para vocês terem uma ideia. O pai de santo incorporado para a deixa ele quieto aí que depois eu levo. Ele morava numa outra cidade. A entidade, para ela estar bem enraizada com o cavalo, para ela tomar 1 litro de uísque, de cachaça, mesmo que o corpo dele esteja bastante energizado, é difícil sucumbir todo o álcool. Mas o pai de santo dele falou assim, olha, eu já cheguei a trabalhar incorporado, eu fui na praia e voltei bêbado. Mas desde quando a entidade tem que ficar toda hora incorporado? Vocês têm um prazo, eu não posso ficar toda hora com o meu pequeno incorporado. Eu só fico incorporado com ele das 8 da manhã até as 10 da noite ou 11, para trabalhar com 6. Mas 3 dias por semana. Os outros dias ele é livre, para viver a sua vida. Por quê? Porque o corpo físico ele tem um provento para ele aguentar. Eu não posso ficar vivendo a vida dele íntima nos seus problemas particulares físicos. Agora, alguns pais de santo abusam da ideia. Só que daí, quando Exu começa a ver que você não está dando valor no corpo, ele pode pegar e falar, Exu, vou levar você embora. Você desencarna. Já que você quer fazer graça, então eu vou tomar conta do seu corpo e levo embora. Vocês que trabalham na Umbanda sabem, a pombagira foi lá, pediu uma coisa para cavalo, não fez. No dia seguinte ela falou que ia fazer, ia levar a moça dela embora. Umas dão infarto, a outra desmaia e não acorda nunca mais. Aí até vocês explicar que ponta de faca não machuca, já é tarde. Mas isso é espírito ruim, a pombagira não ia fazer isso. Sabe por que faz? Porque o cavalo, no caso do meu pequeno, que é o meu menino, ele tem os compromissos. Compromisso espiritual você não quebra, você faz. Se você não faz, você não pode ser grato, então você vai ser ingrato. Porque você já nasceu ingrato. Mas você vai ser mais ingrato com ele que é que grato? Ele te tira do buraco, te dá comida, te dá energia. E você agradece desse jeito? Sendo um burro? Aí quando ele quer te levar embora, você acha ruim. Mas aí eu falo para vocês, mas muitas pessoas que desencarnaram quando Exu Pombagira levou embora, ainda mesmo do lado de lá, não conseguiram ser grato, ficaram ingratos do mesmo jeito. Só que se tornaram alguns obsessores. Ficaram aparecendo lá para a família, ficaram num umbral choramingando o tempo inteiro lá tudo, até a gente conseguir desobsediar o corpo espiritual para ver se consegue fazer um resgate. Porque dentro do umbral, a escolha não é mais de vocês, você tem a vontade. Eu já falei em algumas lives, o livre-arbítrio, ele só pertence ao encarnado. Enquanto você estiver encarnado, vocês têm escolhas para fazer. Desencarnou, a sua vontade passa a ser do plano espiritual. Se o plano espiritual souber que vocês vão ficar lá 10, 15 anos no umbral, vocês vão ficar lá até vocês pedir misericórdia ou compaixão. E vocês acham mesmo que vocês não aprenderam compaixão e misericórdia aqui, se vão pedir lá do outro lado de lá? Lá não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, tem só vocês. É só vocês e a sua consciência. Mas eu não fui um bom pai, Não fui uma boa esposa. Não fui um bom filho. O que vocês querem que eu faça? Sente lá e dê risada? Porque lá no umbral eu não posso ir sozinho. Lá eu tenho que ir com Exu. Por que Exu? Exu, ele é uma parte da sombra, das trevas, que une com os 6, e quando ele trafega lá, ele tem liberdade lá. Eu não tenho. Eu já sou totalmente iluminado. Eu só uso a parte da iluminação do meu pequeno, e as trevas eu deixo quieto para ele aprender com o meu ensinamento, do mesmo jeito com vocês. Então, vocês encarnados, por que vocês têm sombra? Porque vocês têm que ter peso. Então, o peso faz vocês ter sombra, mas faz vocês aprender com a sombra. Agora, gerar ódio, raiva, vingança, egoísmo, tudo que não presta, aí a escolha é de vocês, como a Maria Cristina falou. Se vocês escolherem o caminho mais duro, eu odeio meu pai, a minha mãe não presta. Eu sempre uso a terapia com vocês lá no fundo. É bom ter pai? Vocês falam para mim que é. Chega na hora, vocês arriam lá. Eu falo para vocês, então sua mãe não presta. Vocês falam, é verdade, irmão. Mas eu quero que vocês defendam.
Aí eu pergunto, não, a sua mãe não vale nada, não presta, não serve para nada. E em vez de eu esperar que vocês defendam, vocês metem mal o pau na cabeça dela ainda. Só que vocês nasceram do ventre dela. Vocês precisam da saúde. E ela não cura sem o pai. Aí ela fala que o seu pai não vale nada, não presta. Só que se ela começa a falar do pai seu, que não vale nada, ela não tem força para curar, porque o pai é a estrutura. Não. Ela o pai é a estrutura, ela é o ensino. Para ela ensinar você como se curar sozinha, ela precisa da permissão do pai seu, o marido dela. Mas ela escolheu um homem que, como que eu posso dizer assim, dos avessos. Agora ela quer falar que ele não presta, tá? Só que ele esquece que se ela meter o pau na cabeça do pai dos seis, a vida dos seis fica sem caminho, tá na roça. Por que eu pego pesado com o pai e com a mãe dentro do ocultismo? Agora eu vou falar de uma outra forma, pra vocês entenderem. Na astrologia, o pai é o universo. E a mãe é o cosmo. Então o pai não tem fim. É o universo. A mãe é o cosmo. É o limite. E vocês são a galáxia. O filho do universo com o cosmo. Que o meu pequeno estava intercedendo hoje no papel. Ele falou, vô, eu tô com a cabeça um pouco meio esquisita. Você tá tendo informação, escreva nesse papel aí e largue de reclamar. Para mim poder ensinar você a doutrinar os seus irmãos. Porque eu sou da doutrina, você precisa cuspir nesse papel aí para ver se aparece alguma coisa. Ah, mas você não vai aprender aqui, vô. Você não vai aprender aqui em lugar nenhum mesmo. Eu já cansei de saber. Você vai aprender comigo para explicar aqui. E os livros que você precisar comprar, eu ver se presta para alguma coisa. Porque é tudo fantasia, história, para boi dormir. Não é verdade, Eliane? A Eliane Rueda e a Eliane Bezerra. Mas eu ainda acredito que se estudar mais um pouco dos livros é melhor. Pelo menos vocês criam um pouquinho mais de cultura. O livro de ocultismo, astrologia. Então, o que a astrologia é? O pai com a mãe dos seis. O pai é o universo, o infinito. A mãe é o cosmo, onde gera o infinito. E a galáxia são vocês, o espírito, a luz. O que estão aqui com o corpo, o peso. Então, na verdade, para vocês que estão aqui em terra, ter peso, vocês precisam estar nas trevas. As trevas é o único meio de vocês aprender. E dentro da Umbanda, Márcia, a gente faz o quê? Aprende nas trevas a libertar pela luz. Por isso que a gente usa o branco, pisa descalço para estar em conexão com a terra, agradecendo a Mãe Terra por esse corpo que está aprendendo com o espírito. Então, se eu não bater a cabeça na frente do Congá, eu estou sendo ingrato totalmente. Agora, e nas outras religiões, como é que funciona, vô? Aí seria da seguinte forma. Quantos Pai Nosso tem que rezar para na Igreja Católica eu ser grato ou ingrato? Na verdade, na Igreja Católica eu tenho que ser humilde. O meu Pai Nosso não pode ser melhor que o do outro. Se eu pensar assim, eu consigo melhorar na Igreja Católica. E serve para o Espiritismo de Allan Kardec e vai servir mais para o mundo evangélico, e principalmente para os budistas. E as outras religiões também. Então, é mais ou menos assim que eu queria resumir para vocês. A minha está com um pouco com pressa, mas tudo que eu ensino para vocês dentro da mironga das magias não é ofender as religiões, é que vocês concluam. O que vocês conheceram e aprenderam, como a Maria Cristina falou. Ah, o meu pequeno ficou 45 anos esquecido da sua fé. E ele fala, vô, como é que eu posso ser tão burro assim? Bom, que o mundo fala mentira, todo mundo sabe. Se você vai acreditar, a gente sabe que vai. Então, compensa você analisar. Mas eu queria tanto estar no terreiro, vô, mas é que o terreiro também tem mentiras. Eu queria estar no Espiritismo de Allan Kardec, vô, então, os passos podem não funcionar. Ah, vô, mas será que se eu gritar uns louvor resolve? Depende. Se você não ficar com a cabeça doendo. E se eu for falar uma iluminação no budismo, vô? Você vai cansar de fazer aquilo que vocês falam de meditação, não vai resolver nada. Então, qual que é a saída, vô? Ser humilde. Senta lá, faz sua oração, agradeça o Criador por você existir e a sua existência, que são seus avós, pais, e tá tudo certo. E vai usando as religiões como estudo. Mantenha a sua, não largue, senão desça o pau na cabeça dos seis, e some com as outras. Quando você sentir o pau na cabeça ou bater a perna
na cabeceira da cama, na porta, você sabe que eu tô, né? Tá Fazendo perto, né? Então, eu não quis que vocês abandonassem a religião, eu quis que vocês somassem. Eu nunca falei aqui em 4, 5 anos para vocês abandonar. É que o jeito de eu falar que a minha pequena fala, parece que eu estou agredindo, mas não estou. Eu estou só expondo. Aqui é fechado. Mas no público eu não posso falar assim. Porque muitas pessoas têm a carapuça para vestir. E você vai vestir a carapuça, você sabe que vai, né? Pai de santo, principalmente, padre, são os primeiros. Depois o povo dos espíritas. Uma que eu andei vendo, Jair, é que os espíritas estão mais acostumados a só ouvir hoje em dia. Já não estão mais cutucando muito. Mas também não são santos, viu, filho? Não vai iludir muito. Então, vocês têm que aprender. A hora que a carapuça servir, diz que sirva lá. Se ele quiser emprestar um pouco dele, para você ver se fica bonitinho, tudo bem. Mas não guste muito, tá? Às vezes é bom usar um pouco a carapuça do outro, para você saber se é bom. Tem alguma dúvida ou a carapuça está servindo para todo mundo, velho? O esclarecimento, né, vô? Ô, filha, tem mais alguma coisa que você quer falar ou só o benzimento mesmo? Ótimo. Ó, as dúvidas, se vocês tiverem, lá no campo do Mirongueiros, da menina criou aquele grupo, o menino tá olhando para o avô, às vezes não dá para o avô olhar muito. Eu tiro algumas dúvidas lá através do meu aparelho. Mas eu ainda faço o gosto que vocês estudem. Tem dúvida? Vô, eu não estou conseguindo desenvolver o que é mentira. Então, vou traz na palavra da mentira algo que sucumba para cada um de vocês. Mas, na verdade, a mentira serve para todos. A verdade é a mesma coisa. O que vocês não podem esquecer é que verdade... Opa! Puxa, essa caixinha tá... Não, vô, tá indo. Você tem que saber uma coisa. Verdade é o quê? Lembra que eu expliquei para vocês? O que é verdade? Fale a um dos seis, para vocês aprenderem. Senão fica só eu falando e você parece que não desenvolve. Vamos. O que é verdade? Vocês têm que estar na ponta da língua, senão vocês vão fazer... Ó, por isso que eu falo para vocês, ó. Se vocês não responder direto isso, aqui, a mentira do outro vai enganar vocês aqui, no olhar. O que é verdade? Ué, vô, é ausência de mentira. É o que não é mentira. Verdade é o que não pode ser mudado. Isto, cabeçuda, aprendeu direitinho. Isso que eu vou te cobrar, tá, Rosângela? Nem que eu tenho que dar uns pau na sua cabeça. Pode. Então, verdade é tudo aquilo que eu não posso mudar. Por exemplo, vou pegar a Rosângela, que está com a língua afiada. Ela pode mudar o gato dela? Sim ou não? Não. É um animal irracional. Ela pode mudar de outras cores, mas o gato dela não pode mudar. Não existe como. Ela pode criar mais um, mais dois, mais três, pode pegar cores diferentes, mas ela não pode ser audaciosa querendo mudar a mente do gato. O gato nasceu daquele jeito, não sumiu mais, né, filha? Não, vô. Também a minha casa parecendo uma prisão, não vai sumir nunca mesmo. Só metade, vô, do portão. Mas vamos supor que ela aprendeu o recado. Então, verdade, ela participa da seguinte forma. Fica à vontade, hoje já temos que fazer a oração. Se eu não puder mudar, é verdade. Por exemplo, eu sou uma moça. Mas lembra que eu falei para vocês, como é que vocês provam que é uma moça? Ou um homem? Se o fato de vocês ser não prova. Pelo sentir. É mais do que isso, Rosângela. Eu já expliquei muito para você, senão depois eu explico de novo. Mas você está na frente das suas irmãs. Olha para você. Você não pode falar que sua cabeça está fraca. Pelo Olha as outras aqui. o sexo, vô. Não. Se isso daí fosse uma dificuldade do mundo físico, vocês não estavam reclamando aqui no meu pé. É mais do que isso. Pela energia? É, mas tem uma ponderação aí. A energia do sexo? O sexo em si já dá energia para vocês, mas não prova que vocês é homem ou mulher. Como é que vai fazer? Mas porque é diferente. A gente é diferente. Ah,
Aceitando como mulher ou aceitando como homem. Aceitação, vô. Isto, aceitação. Veja, é tão difícil para vocês pensar, aceitar esse corpo. Eu acabei de falar do moço lá que ele saiu do corpo e ele achava que o corpo dele era feio. Como é que ele pode achar a casa do espírito feio? Então diga para avô, a casa dos seis não tem porta e janela? Tem. Então eu vou tirar. Como é que vocês vão ficar? Vai ficar preso. Não, vocês não vão gostar, vocês não vão, vocês nem dormem. De medo de Não. alguém entrar, de medo de bicho entrar, qualquer coisa entrar, o vento, a chuva, não é? Se o corpo de vocês não aceitar, não adianta ter energia sexual, não adianta ter iluminação. O corpo é um presente divino, como eu falei no começo da live aqui. Se o Criador fez vocês perfeita e perfeitos, você acha que ele, na santa sabedoria dele, vai fazer qualquer coisa assim de má vontade? Então é complicado, né, vô? A pessoa que nasce com o corpo de mulher e fala que pensa como um homem, vê o corpo como um homem. Então, E aí, vice-versa. Cristina, a gente precisa pensar o seguinte. Eu, como pai, avô, entidade, eu não questiono a pessoa que é lésbica ou homossexual ou tem outros gêneros que vocês adotam. Eu vou falar para ela o seguinte, se ela não aceita o corpo, a escolha é do espírito. Se ela não aceitar o corpo, ela tem que entender com o espírito primeiro por que ela não evolui. Mas, vô, eu gosto de mulher, vô, não tem problema, só que você vai ter que aprender primeiro a aceitar um ser. Então, veja na religião, você acha que é fácil para a religião aceitar que uma mulher gosta da outra? Ou um homem gosta de outro? Sendo que eles são dogmáticos? São mais, assim, como posso falar, ateu, nesse quesito? Então, por isso que a espiritualidade abraça um filho, tanto que ele gosta do mesmo gênero ou de outro gênero. A diferença é que se você não aceita o corpo, que é por causa das suas encarnações, você não transforma de cura. Muitas vezes eu explico lá no canto, a escolha vem do espírito. Eu benzo você para você se aceitar e depois você vai ter que comunicar com o seu espírito o porquê não disto. Agora, dentro da Umbanda, por que existem muitas pessoas do mesmo sexo atrelado assim? Porque eles entendem que é mais fácil ser aceito naquela religião. E não é verdade, viu, Márcia? A Umbanda não abraça lésbico o tempo todo e nem homossexuais. Ela só tem um carinho mais pela força do espírito. Que a Igreja Católica hoje está aprendendo a ter, o Espiritismo de Allan Kardec está tentando entender, viu, Jair? Os evangélicos não aceitam de forma nenhuma ainda. Não. Acho que tem demônio ali. Tudo é o demônio para vocês, não é? E não pode ser assim. Já foi. Na verdade, vocês precisam usar a lei kármica, assumir a responsabilidade. Se não faz, não transforma. Se não transforma, não fique chorando. Até que... Então, diga. Eu vou benzer. Chorando. Quem que tá falando? Tá cortado aqui, filha. O microfone está fechado. Ah, tô perguntando por que a Eliana tá chorando. Quem? A Eliana. A Eliana? Aonde que ela tá? Aqui embaixo? Ela tá chorando. Não, chorando? Eu acho que é o jeito bonito dela ser, filha. Você tá chorando, Eliana? Eu acho que ela não tá ouvindo. Eliana Rueda. E a outra Eliane, saiu? Eu acho que fechou a caixinha do nada, filha. Ah, É o jeito dela olhar, Márcia. Tô Ela tem os chorando, olhos não. pequenos. não tá chorando, não. Mas se ela estivesse chorando, a avó ia aproveitar para nadar com a canoa aqui, porque ela precisa usar a canoa dela. Ó, lavar os olhos de vez em quando é bom, mas vocês têm que ter uma... Eu falei nas... A live que a moça fez, que é essa aqui, que me falhou, eu falei sobre memórias. Lembra que eu falei sobre memórias? Para você descarregar uma memória, que é um pensamento, só através das lágrimas. Então, use um sentimento difícil para descarregar através das lágrimas. Em vez de descarregar no álcool, ou como vocês falam, nas meditações, eu prefiro que vocês carreguem nas lágrimas. Se tiver que chorar por causa de uma morte de um pai, de uma coisa que perdeu, de uma coisa que não aceite, tira o dia para chorar. Descarregou essa memória? Uma memória só que vai descarregar. Uma por dia.
Não tem como vocês carregar uma memória, que é um pensamento formado, negativo ou positivo, se não for através de uma lágrima. A lágrima é a única coisa que deixa vocês humildes aqui e lá em cima. Mas não quer dizer que vocês vão chorar a vida inteira, né? É só um descarrego. Tire um dia para ver se põe essa casa aqui para limpar. Hoje eu vou limpar o meu sentimento daquele que foi embora e me largou. Tá, então eu já aproveito para dar uma chorada ali. É uma boa chorada, pô. É uma boa chorada. Outro dia, você começa de novo. Ah, agora qual que eu vou limpar hoje? Ah, eu vou limpar uma desavença pela minha cor. Aí já aproveita e dá uma chorada. Cada vez que você chorar e fazer fotos de meditação nesse pensamento, aquela memória transforma a memória boa. Quando você lembrar, não faz mais nada. Ela fortalece você. Ao invés de enfraquecer. Por que os psicanalistas, psiquiatra ou psicólogo não funcionam com vocês? Porque eles não sabem descarregar essa memória, que é um pensamento. Sendo assim, dentro da Umbanda, quando vocês vão no meu pé lá, eu aceito vocês chorar um pouco no meu ombro. Às vezes até não dá muito tempo, porque é muita gente, é uma fila enorme. Não dá para chorar tudo que vocês precisam. Mas um pouquinho eu até aguento, pelo menos uma memória. Enquanto você chora, depois vem a outra, depois vem o outro, e põe assim vai chorando. Nem que morre meu ombro, tá bom, pelo menos tá trabalhando. É assim que funciona com eu. Com o Exu não dá certo. Com o Exu a história é outra. Se você começar a chorar na frente dele, aí ele vai olhar e dar risada e falar assim para você, você é fraca mesmo, né? Então ele vai usar a sua raiva para descarregar a sua memória. É o contrário de mim. Com o Exu ele vai usar a sua raiva. Ah, vô, aquele compadre lá é muito ruim, vô. Tem certeza? Ah, ele me falou que não sei o quê, que não sei o quê. Então, mas será que você entendeu? Será que você absorveu o que ele quis dizer? Porque Exu fala muito em parábola. Quando ele fala que você está fedendo, quando você está muito feio ou está sujo, ele quer dizer alguma coisa de impactante para você mudar. É isso que vocês precisam aprender. Ah, vô, mas tem Exu que é elegante, vô, tem Exu que trata você bem, beija na sua mão, fala palavras bonitas, fala de Deus. Ah, tá. Então esse Exu é o certo, o outro não presta. Quer dizer, o primeiro Exu que eu tive, que eu tive contato foi o da meia-noite. E já chegou chegando, então eu não vi nenhum ainda elegante, carinhoso, nada não. Já chegou chegando. Mas tem, que nem um Mas pequeno tem, depois. Mas assim, são verdades que faz todo sentido. Tanto é que as lives, se eu participo ao vivo, depois eu torno reassistir de novo. Então você vê que ali tem força. Sim. Tem magia. E muita. Ele dá o tapa, vocês gostam, dá de novo, gosta de novo, e assim vai. Mas transforma. Vai, Transforma? Vai tomar. Transforma. Então, tá certo. Então, ó, Zenfiada, a gente faz assim. Não sei se vai ter mais uma outra live para tirar mais dúvida, mas as dúvidas que vocês tiverem... Tem alguém que levantou a mão, foi a Rosângela Rueda. Você quer que você pergunte, Rosângela? Sobre o que o senhor estava falando, de a pessoa saber se é homem ou mulher. Um exemplo, eu sou mulher. Eu me sinto um homem no corpo de mulher. Como que eu vou, então, aceitar esse corpo de mulher? Entendendo que a escolha é do seu espírito e não sua. Não é o espírito que movimenta o corpo? Se eu tirar o espírito de vocês, o que acontece com o corpo? Não cai? Não. Então, se a escolha é do meu espírito, o meu espírito tem que entender o seguinte, falar para o meu matéria física. Eu não falei para vocês que 90% é crença interior e 10% é dele? Esses 90% é só a matéria. Os outros 10% é o espírito. Se ele está num corpo de um homem e é uma mulher, não é ele se transformando numa mulher, coisa eu benzo, que tem uma lá que eu benzo, que agora que está entendendo que ela é uma moça, não é só aceitar. É se ver ali no seu próprio santo. Ah, mas o meu pai queria que eu fosse um homem, mas eu nasci mulher. Quantos que não tem disso? Aí vocês, por necessidade, começam a ter comportamentos masculinos. Mas eu nunca disse que você não tem hormônio masculino e feminino. A diferença é que se você comportar mais com o lado do homem, os seus hormônios masculinos vai subir, e você vai perder a essência do feminino.
É isso que não pode. Vocês têm que manter o equilíbrio. Ah, vô, mas eu quero ser mulher, vô, mas eu estou no corpo do homem. Não é colocando seios, tomando hormônios que vai mudar. A escolha ainda é do espírito. Essa escolha é para agradar o pai com a mãe, na maioria das vezes. Não é para agradar ele. Você pode ver que depois que ele se arrepende, depois ele volta, ele se arrepende, ele volta, arrepende de novo. Se ele tivesse contente com o presente, ele não estava... Só o problema é o mundo. O mundo fala muita besteira na cabeça dos outros. Piora o psicológico da pessoa, a pessoa entende que tem que ser mulher. Não é verdade. Em vez de falar que a escolha do espírito dá um tempo para ele se melhorar um pouco no seu quesito de estado corpóreo, não, já começa a contar as mentiras. E se vocês tivessem um filho assim, como é que vocês iam fazer? Sangue do seu sangue. Respeitar. Transferir aqui, viu? Vamos então? Então, aí é que está o problema. As mentiras... Eita. Vai, filha. Vai. As mentiras... A menina apaga isso. Ela tem que ser desenvolvida e ver se tem fundamento. Por exemplo, um homem nasceu num corpo de homem. Ele quer ser mulher. Isto pode ser verdade ou pode ser mentira? Vai ser verdade se ele foi escolha do espírito. Senão vai ser só um prazer dele, um capricho. Ele tem que voltar atrás lá e ponderar o pai e a mãe na onde ele cresceu. Se o pai querer ter um filho ou uma filha, a escolha não é dele, é do universo. Vocês têm que parar de pensar nisso. Eu queria ter uma filha mulher, nasceu um homem. Mas a escolha não é do pai com a mãe. A escolha é do mãe natureza com o pai criador nas encarnações. Vocês não escolhem se nasce homem ou mulher. Vocês nascem e pronto. Aí torça para vocês nascer mulher ou nascer homem. Não fique em cima do muro. Ah, mas se eu estiver em cima do muro, para que lado que eu caio? Cai para o lado que você achar necessário. Não por causa do pai e não por causa da mãe. Em si, por causa do Criador. E mas eu não vou ter alternativa, então eu vou desencarnar. A escolha é do espírito. Ou no ventre da mãe, ou depois de um tempo. Aí vocês falam assim, nossa, meu bebê estava com 9 meses, 1 ano, puf. Não aceitou o corpo. Ou só precisava fazer a passagem. O que eu posso fazer? A escolha é do espírito, não é de vocês. O espírito toca a matéria. A matéria é mecânica, o espírito é energia. Então, o que eu dou para vocês de teste lá no fundo? Olhe para o corpo de vocês e vê. Gosta ou não gosta? Vai duvidar ou vai criticar? Isso não é psicologia, isso é mais que isso. Isso é parapsicologia. No lado do ocultismo, a gente diz que é aceitação. Tá certo, Rosângela, você aprendeu bem comigo. É só exercitar. Mas você não tem dúvida que é. Eu tenho certeza. Você só levantou um falso testemunho, né? Só falei isso como um exemplo, vô. Ótimo, foi bom. As suas irmãs atendem a seu exemplo. Então você não pode falar que não aprendeu comigo. Mas você aprendeu mais com você do que comigo. E aprende todo dia. Mesma coisa com vocês. Todo dia vocês aprendem um pouco vocês, mas não é comigo. Eu só transmito e vocês põem em prática. Foi claro? Claríssimo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, minha nossa, ela não tem sossego. Fique para lá, então, filho. Então, vou benzer vocês, então, para eu poder fazer o... Se quiser, se você tiver dúvida mesmo, cruel, como o Bino fala, aquelas dúvidas que vocês não conseguem cuspir para fora, fica aqui entalado, escreva lá naquele negócio de Mironga, o meu pequeno vê. Ele vê, mas ele enrolando para ver. Você já viu como que ele é assíduo no WhatsApp, né? Mas as meninas veem e avisam ele. Mas aí, depois de 15 dias, ele responde. Mas isso é porque eu proibi ele algumas coisas. Tá certo? Então, pense no Criador, que eu vou poder fazer os mistérios, porque queimar um negocinho lá no fundo. Ó, Pai maior que vem a vossa generação, Pai do seu corpo e da sua alma, Pai se instale, Pai você da vossa mundo, e cuida da doença e matéria de todos os pequenos do povo que estão aqui, prontos para defender a sua causa espiritual. E através do meu rosário, eu consagro corpo, espírito e fortaleço a própria alma, dizendo: eu benzo uma vez, eu benzo duas, eu benzo três, eu benzo quantas vezes for necessário, sempre com o poder da ordem de Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo nome amado que eu já me deu, sendo santo venceu.
Eles falam todo mal com que tiver, assim seja, amém. E na física quântica, eu transformo o corpo, a saúde do espírito, para a necessidade da própria alma. Assim seja, assim seja. Em poucas palavras, o vô cruza o corpo e a força do orixá no amor do Cristo que eu carrego. Deus abençoe. Vão em paz, que o nosso Senhor do Bom Deus o guarde. Deus abençoe. Então, saiba, as dúvidas que você tiver, você joga lá na caixinha. Deus abençoe, Rosângela, Vânia, Eliane Bezerra, Maria Cristina, Márcia, Tura, Amanhã. Helena Rueda, Ana João. Tem mais que E os que tiver, avô. vamos ler aqui, a Eliana. o Jair Conci também, não sei, eu vou sumir um pouco. Jair, aparece aí para nós fazer uma foto. A Maria Cláudia, a Maria Cristina. A Maria Graça, não falou muito, mas ela parece que não apareceu. Mas ela está aí. A Rosângela Rueda, a Salete, a Vânia. Você gravou, não gravou, filho? Está gravado. E aí, gente, como leva um tempinho para renderizar, provavelmente amanhã à tarde vai estar disponível a gravação, tá bom? Então, se alguém perguntar e a gente às vezes não vê a pergunta, aí se vocês puderem, avisa, amanhã à tarde vai estar disponível a gravação. Então, vou fazer um print. Dá um sorriso. Ficou bonito, né, Vô? Então, boa noite, gente. Então, vamos caminhar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sônia. Deus te abençoe. Então, Vô. A gente vai levar a caixinha lá do